Pessoal do nono ano, boa tarde. Vamos continuar o assunto sobre a República Oligárquica. Nós já falamos sobre a questão política, o voto de Cabresto, a política dos governadores, a política do café com leite. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as revoltas sociais. Falei que tiveram nesse período no Brasil. O Brasil era um país assim de grandes desigualdades, como é até hoje, e as pessoas, né, que sofriam por causa dessa desigualdade, eles não ficaram calados, né? E tiveram vários movimentos nesse Brasil da época, né? Final do século XIX, início do século XX, e que nós vamos falar um pouquinho deles aqui, alguns deles aqui, ok? Então, vou pegar um slide aqui. Então, assim, vou colocar aqui um slide, né? Para nós falarmos um pouquinho sobre a República Oligárquica, né? E falarmos das revoltas, né? A primeira revolta que nós vamos falar, né, revoltas na República Velha, é sobre Canudos, né? O que foi a revolta de Canudos ou a Guerra de Canudos? Foram sertanejos, pessoas na sua maioria paupérrimas, sem terra, que seguiram um beato. O que era um beato? O beato era um tipo de pregador itinerante. Era um pregador que ele saía pregando nos lugares, né? Fazendo algumas profecias, e as pessoas acreditavam naquilo, né? Faz parte do catolicismo popular, e seguiam ele, né? Então vamos lá, alguns fatos aqui. Guerra de Canudos, 1896 a 1897. Antônio Conselheiro era o líder, como eu falei, né? Ele era um beato. Causas: miséria crônica da população nordestina, má distribuição de terras, descaso com o trabalhador rural, seca, aumento de impostos, pessoas que já eram miseráveis, né? Ter aumento de impostos, separação entre religião e Estado. Antônio Conselheiro, ele achava que, por exemplo, casamento tinha que ser na igreja. E quando a República é proclamada, o Estado se torna laico. Isso quer dizer o quê? O Estado não vai ter uma religião oficial. E aí o casamento vai ter o casamento religioso, vai continuar, mas vai começar a ter o casamento civil. E isso não entra muito na cabeça de Antônio Conselheiro. Camponeses seguem Antônio Conselheiro, formando o Arraial de Canudos, ou Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia. Então, Canudos é naquela região, aqui no norte da Bahia, pessoal, não está tão longe de nós, perto de Monte Santo. Monte Santo é aquele lugar que todo mundo ia todo ano, fazer peregrinação e tal. Aqui está a região, pessoal, a região de Antônio Conselheiro. Espero que na hora vocês possam olhar, que tem um mapa aqui, e aqui tem Sergipe, logo do lado tem o quê? Itapicuru. Então, Antônio Conselheiro, um dos lugares que Antônio Conselheiro ficou foi a cidade de Itapicuru, aqui pertinho de nós. Ele ficou muito tempo em Itapicuru, mas aí a elite local meio que não gostou da presença dele, achou que ele estava tumultuando. Ele desceu em direção ao norte da Bahia, ao nordeste da Bahia, ao norte e nordeste da Bahia, com a multidão que o seguia. Foi para Natuba, que hoje é Nova Soure, acho que você já deve ter falado, a região de Tucano, enfim, Cumbe, até chegar na região de Uauá, de Monte Santo atual, e fundar o Arraial de Belo Monte, em uma fazenda abandonada de nome Canudos. Então, Antônio Conselheiro, essa revolta foi bem perto aqui dessa região. A comunidade forma um Estado paralelo à República, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Eles vão para lá e os fazendeiros vão começar a reclamar, porque é como se Antônio Conselheiro tirasse a mão de obra deles, porque os camponeses seguiram Antônio Conselheiro. Governo republicano, coronel, igreja se unem contra Canudos. A igreja, por quê? Tinha perdido fiéis. O governo, por quê?
Antônio Conselheiro, ele se dizia contra a República, enfim, não queria pagar impostos. E os coronéis, porque tinham perdido a mão de obra. Campanha de difamação contra Canudos atinge os principais jornais da capital, associando Canudos ao retorno da monarquia. Não tinha muito a ver, mas se aproveitaram para fazer uma campanha de difamação contra Antônio Conselheiro. Após 4 expedições militares, Canudos é massacrada. Os coronéis da região acharam que iriam destruir o Arraial de Canudos fácil, mas não foi fácil. Teve que vir um exército, teve que vir polícia de vários estados, enfim. Onde é que a gente pode ler alguma coisa sobre Canudos da época? Teve o jornal Estado de São Paulo, ele mandou um jornalista para a região chamado Euclides da Cunha. E Euclides da Cunha começou a acompanhar, a cobrir a Guerra de Canudos como repórter. Mas dali ele tirou um monte de informações para escrever um livro chamado Os Sertões. É um livro bem grosso, assim, bem, né? E esse livro, ele fala como era a região, como era o sertanejo. É desse livro que vem aquela frase, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, enfim. Aqui está a foto de Antônio Conselheiro, depois que morre. Soldados do lado direito aí, ó. E um conselheirista preso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, como o governo dizia que Antônio Conselheiro estava contra eles, o governo terminou com o exército massacrando, matando milhares de pessoas que estavam só atrás de quê? De sobreviver, né? Aqui tem a revolta de Juazeiro, não vou falar muito. A Guerra do Contestado, pessoal, vai ser uma guerra liderada por um beato também, chamado José Maria. É muito semelhante com Canudos, né? Eles estão lutando contra a exploração de camponeses, benefícios para empresas inglesas e americanas, eles eram contra tudo. Vou passar aqui um pouco. A Guerra do Contestado foi na região entre Paraná e Santa Catarina. Foi um movimento na terra, que pessoas, camponeses, estavam atrás de terra e foram liderados por José Maria. Vou passar aqui. Tivemos um movimento também, pessoal, chamado de Cangaço, que era um bando de pessoas, né, que andavam, viviam do saque, né, e que teve como principal líder, né, cangaceiro, Virgulino Ferreira, o Lampião, é outro movimento também, que muitos vão chamar de banditismo social, que Lampião. E Lampião morreu aqui no estado de Sergipe, né? Na região do município de Poço Redondo, por policiais, se não me engano eu, de Alagoas. Que mais? A gente pode ver aqui. Movimentos nordestinos, tiveram vários. Revolta da vacina. Pessoal, semelhantemente ao que nós estamos vivendo hoje, lá no início da República, em 1904, o Rio de Janeiro passou por uma epidemia, né? A chamada a epidemia da varíola, da peste bubônica, que vem do rato, etc. Na época, o presidente era Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro, um cara chamado Pereira Passo. E, para resumir, essa revolta da vacina. Como o Rio de Janeiro estava morrendo muitas pessoas por causa da epidemia, o prefeito contratou, e o presidente, um médico muito famoso chamado Oswaldo Cruz, para Oswaldo Cruz resolver a situação. Além disso, o Rio de Janeiro passava por uma transformação. O prefeito queria transformar o Rio de Janeiro numa capital moderna. E aí começou, até aí tudo bem, mas ele fez isso de forma muito autoritária, porque ele ia destruindo tudo que é cortiço que tinha no centro da cidade, e o povo ficava a ver navios, a míngua, e o povo ia lá para a periferia da cidade, e aí foi formando as favelas. Oswaldo Cruz, ele fez um projeto muito bom para vacinar as pessoas. O problema é que a vacina era obrigatória. E as pessoas começaram a se sentir muito invadidas, né, a serem obrigadas a ser vacinados. O que faltou foi um programa de conscientização, conscientizar as pessoas para a vacinação. E aí as pessoas se revoltaram, né,
porque os agentes de saúde iam até com polícia e eles pressionaram muito, né, em 1904, enfim, fizeram protestos, depredaram prédios, derrubaram bondes, né, que era um meio de transporte, e isso fez com que o governo ele voltasse atrás e acabasse com a vacina obrigatória. Isso foi uma revolta também porque a elite da época, como estava sendo atingida pela epidemia, ela achava que a ideia de vacinar era boa. O problema é que o povo não foi conscientizado. Aí está a imagem, né, uma charge da revolta da vacina. Aqui está outra charge da época da revolta da vacina. A injeção da época muito grande, né, pessoal? E outra revolta que nós tivemos, pessoal, foi na Marinha, liderada por um cara chamado João Cândido. E quais as causas? Por que esses marinheiros se revoltaram? Maus tratos, baixos salários, péssima alimentação, castigos corporais. Os marinheiros não podiam fazer isso que os oficiais já batiam, já davam 25 chibatadas. Por isso que o nome dessa revolta foi Revolta da Chibata. Davam 25 chibatadas, mas o estopim da revolta foi quando um marinheiro fez alguma coisa que um oficial considerou que ele tinha, né, feito alguma coisa errada e deu nele 250 chibatadas, 10 vezes mais do que o normal, que já era um absurdo, né, receber chibatada por qualquer coisa. E aí eles se revoltaram, conseguiram tomar navios e apontaram os canhões para o Rio de Janeiro, né? Marinheiros tomam 2 navios e ameaçam bombardear o Rio de Janeiro. O governo promete atender às reivindicações solicitadas pelos marinheiros. O que aconteceu? Eles ganharam, na realidade, a revolta. O problema foi que depois que o governo aprovou para acabar com castigos, etc. e tal, o problema foi que depois que passou esse momento, o governo se vingou, né? E prendeu os principais líderes, entre eles João Cândido. Enfim, pessoal, essas são as principais revoltas que tiveram no Brasil: a revolta de Canudos, o contestado, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, isso quer dizer que a população não estava contente com a situação que vivia, né, de vida, e se revoltava contra o autoritarismo, enfim, contra essa desigualdade, né, marcante que tinha naquela época, ok? Então, por hoje, a aula falou dessas revoltas na República Oligárquica, ok? Um abraço a todos e boa aula para vocês.